Acho que é melhor você botar esse cabelo, né? Suave. Aleluia. A graça e a paz de Jesus. Amém, igreja? Nós estamos caminhando nos pilares da Igreja Nova Aliança. Como eu já disse, esses pilares não foram inventados pelo pastor Raimundo Nonato. Está na palavra, cada um deles fundamentado na palavra de Deus. Nós falamos do primeiro pilar, que foi amar a Deus. Quem lembra do segundo? Quem lembra do terceiro? Do quarto? E hoje? Parabéns, crente. Vocês estão de parabéns. Eu acho que dessa vez, quando perguntarem quais são os 7 pilares, todo mundo vai saber. Amém? Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos falar desse lugar de santidade. E eu quero começar dizendo que quando a gente fala desse lugar, nós não estamos nos referindo a um prédio em si, mas é esse lugar. Amém? É esse lugar que ama a pessoa, é esse lugar que ama Deus, é esse lugar é esse lugar de santidade, porque a igreja de Jesus, ela não é um prédio. Ela é eu e você. O prédio, esse lugar é onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E nós vamos começar lendo um texto bíblico que está lá em Hebreus, capítulo 12, e o verso 14. Como a gente vai falar de santidade hoje, para quem está fazendo o curso, quem está fazendo o curso que está aqui? Muito bem. Já está bem afiado com esse tema e vocês vão reviver algumas coisas, porque a gente já está trabalhando esse tema santidade. Mas eu quero dizer à igreja que quem não veio ainda ou faltou alguma aula na semana passada, você pode vir agora, quarta e sexta. Porque você ainda vai aprender muita coisa boa e não só vai aprender, reforçar aquilo que você já sabe. Eu costumo dizer que muita coisa a gente sabe. A gente só não coloca em prática. Mas a grande maioria das coisas que vocês ouvem, que isso aí eu já sabia. Mas a questão é a prática. E hoje eu quero falar um pouquinho da prática da santidade. Esse texto diz o seguinte: esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu vou ler na versão que está aparecendo aqui, que eu acho que eu coloquei outra diferente. Essa é a NVI, né? Vamos lá. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só até aí, depois a gente vai ler um pouco mais. A Bíblia está dizendo que eu e você precisamos buscar, na versão que eu li aqui está dizendo esforce, e eu já falei um pouquinho nas nossas aulas a respeito desse esforço que Deus pede de nós. Que não é só eu aceitar Jesus e eu esperar que Deus faça tudo. Não. Ele fez a parte dele, mas agora ele espera que eu e você nos esforcemos. Então a santificação, ela começa no dia que eu aceito Jesus. Aquele dia que eu venho à frente, que eu levanto a minha mão. Ali começa um processo. Mas esse processo é só o início daquilo que Deus quer fazer. Eu costumo dizer não, é uma verdade da palavra de Deus. A intenção de Deus, quando a gente o aceita, é que a gente continue caminhando nessa santificação para que a gente fique bem parecidinho com o Senhor. A gente sabe que uma criança, quando ela nasce, vocês viram aí o Zezé agora há pouco, esperneando, querendo pai, é uma criança que ela quer algo que satisfaça ela. E os crentes, quando eles vêm para Jesus, eles também querem continuar do mesmo jeito que viviam, porque é tão fácil a gente viver uma vida que a gente já estava acostumada. Mas aí o Espírito Santo vai começando a apertar a gente, vai dizendo muda isso, muda aquilo. E não é uma questão de mudar exterior, mas é uma questão de mudar algo dentro. E do mesmo jeito que uma criança, assim como o Zezé, vai crescendo, daqui a pouco, quem menos ele quer saber do pai dele, menino. Ele quer passear, ele quer cuidar da vida, ele quer viajar, porque ele vai ficar adulto. Não é assim que acontece com os filhos? E assim somos nós, a gente vai crescendo e daqui a pouco a gente quer também ser dono do nariz. E aí o Senhor vem com todo o amor que Ele tem por nós para dizer, olha, dependam de mim.
E hoje nós vamos aprender sobre essa busca de santidade. Saber que ela tá fundamentada, não é no meu esforço, não é no seu esforço, mas é naquilo que Jesus fez na cruz. E ela está habilitada, não é nos meus méritos, mas nos méritos do Espírito Santo, porque Ele agora habita dentro de mim, dentro de você. E o nosso esforço, junto com o Espírito Santo de Deus, vai fazer com que a gente chegue exatamente aonde o Senhor quer que cheguemos. E a primeira declaração que eu quero dizer é que nós fomos chamados para ser santos. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 16, vai dizer isso. A santidade não é um conselho, ela é uma convocação divina. Olha o que diz. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos em toda a sua conduta. Quando a Bíblia diz toda a sua conduta, ela está dizendo em todo lugar, na igreja, em casa, no trabalho, em todo lugar. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Enquanto ela coloca ali 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3, nós vamos lembrar daquilo que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo o quê? Eu chamei vocês para ser santo, assim como eu sou, eu quero que vocês sejam. Que ordem é essa que o Senhor está nos dando? Você não pode mais viver do mesmo jeito quando você não me conhecia. Agora você me conhece. E o texto a seguir vai dizer assim: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e os desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. E pagão aqui, gente, é aquela pessoa que está lá fora, que não tem conhecimento de Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, como já dissemos e advertimos. O Senhor é vingador quando se trata de todas essas práticas. Olha que coisa forte. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para quê? Para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a você o seu Espírito Santo. O que o Senhor está falando? Quando você não aceita essas verdades da palavra de Deus, de repente você vê alguém ministrando e você diz, eu não acredito nisso, eu não creio nisso, eu não concordo com isso. E a Bíblia está dizendo, você não está rejeitando a homens. Você está rejeitando a Deus quando você não obedece, quando você não pratica aquilo que eu estou pedindo. E quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu ganho autoridade. É interessante quando você vê um homem e uma mulher de Deus parecido com Jesus, vocês dão credibilidade a essa pessoa. Tudo que essa pessoa diz, você acredita. É ou não é assim? Porque você fala, eu conheço aquela pessoa. Ali tem algo da parte de Deus. Então é um respaldo para Jesus te levar para onde Ele quer levar. E o meu pastor, ele fez uma declaração, uma certa vez, que ele ministra todo ano essa palavra lá na igreja. E ele disse assim, santidade é ter o caráter transformado, é ter a aparência de Jesus no que falamos, no que pensamos e naquilo que fazemos. E essa é uma mensagem que o nosso pastor repete. Por quê? Porque de fato santidade é isso. Não é parecer com Jesus apenas na igreja ou lá fora, ou na rede social, mas ele está dizendo no que falamos, no que pensamos e naquilo que fazemos. É por isso que a gente trabalha com o princípio da confissão de tentação. Por quê? Porque no nosso pensamento passa muita coisa que não presta, gente. Passa na minha, passa na sua cabeça, passa na mente de todo mundo. De vez em quando vem uns pensamentos que, se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está cedendo a esses pensamentos. E é por isso que o meu pastor, declarando essa palavra, eu anotei, eu tenho ela anotada. Porque eu tenho que refletir Jesus, não só no que eu falo, mas também no que eu penso. Porque pensamento, ele é o primeiro passo de uma manifestação, de uma ação que pode ser prejudicial à minha vida ou à sua vida. Tudo que a gente faz, primeiro a gente pensa. É muito difícil você cometer um ato impensado, a não ser quando você está acontecendo algo muito forte ali que alterou as suas emoções e naquele calor das emoções você faz algo impensado. Mas geralmente tudo que você faz é pensadinho. Muito bem. O que não é santidade, pastora?
E é importante eu dizer para você o que não é santidade, porque às vezes nós entramos no engano. Se tem algo que eu tenho falado aqui nesse tempo de estudar os pilares, é sobre engano. Amados, é tão fácil eu e você entrarmos no engano. E nós precisamos ter muito cuidado. A santificação, ela não é passividade. Como eu disse, alguém que aceita Jesus e disse, agora eu sou santo, e ele fica ali, na passividade. E quando acontece uma tragédia, uma crise, ele diz, agora sim, a crise chegou, quem sabe foi porque Deus quer que eu fique mais santo. Eu conheço pessoas, já ouvi pessoas dizendo que cometeu um pecado lá terrível, depois disse, não, mas era de Deus, pastor, eu ter pecado. Porque só foi através desse pecado que eu entendi o que Deus queria comigo. E agora a gente precisa pecar para ter uma experiência de santidade com Jesus? Não, quer dizer, isso é um engano. Mas tem pessoas com esse engano. Outra coisa que não é santificação, perfeccionismo. O que é perfeccionismo? São aquelas pessoas que dizem, eu sou santo e eu não peco mais. Ah, meus irmãos, e tem muita gente assim. Tem tanta gente assim que, deixa eu lhe dizer uma coisa, vivemos numa igreja com célula, e lá na célula a gente aplica a palavra que a gente ouve no domingo. E na hora de aplicar a palavra, se vai falar sobre santidade, algumas pessoas, elas dizem assim, eu estou falando de algo que eu ouvi muito. A pessoa vai dizer assim, bom, no aspecto de santidade, eu já estou 100%. Eu ouvi um discípulo meu dizer assim, eu estou assim igual o apóstolo Paulo. Não peco mais, estou santo. E naquela hora, assim, eu tive que chamar esse rapaz junto com meu esposo para conversar depois. Mas ainda assim ele continuou e ele disse até hoje que é muito santo. E a gente desistiu de dizer que o homem não era santo, porque ele é. E o que a gente estava dizendo não é que a pessoa não era santa. É que não existe ninguém que seja santo ao ponto de não pecar. Porque a própria palavra diz em 1 João, se você disser que não tem pecado, você está mentindo. É bíblico, eu não estou inventando. Mas algumas pessoas também vivem nesse engano. Não, se eu aceitei Jesus, eu estou lendo minha Bíblia, eu estou fazendo meu devocional, essa pastora está doida. Vim dizer que eu ainda fico pensando em pecado. Mas nós somos santos lutando contra o pecado todo dia. O que a gente não faz é viver na prática do pecado. Isso a gente não vive não, nem eu e nem você. A santificação, ela não é a justificação. E eu falei disso na aula, não vou falar disso aqui, porque isso aqui é assunto para aula e não para um culto. Mas deixa eu lhe dizer, a justificação é uma situação legal e a santificação é uma condição interna. Me explica melhor, pastora. A justificação foi o que Jesus fez no dia que eu vim aqui no altar. Ele me justificou nele. Por quê? Porque a justificação de Jesus é perfeita, não depende de mim. Eu vim toda quebrada, toda arrebentada, como boa parte de vós que estão aqui. Mas quando eu cheguei, ele mesmo me justificou. No livro de 1 Coríntios 1,30, vai dizer exatamente isso. Tenho que ficar pondo o óculos e tirando, né? Senão não dá para enxergar. 1 Coríntios 1,30. Eu acredito que é a mesma versão que eu estou com ela aqui. Portanto, é porém por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus. O que o Senhor está dizendo? É por causa dele e não de mim. O que ele está dizendo, fui eu que justifiquei vocês. Não foi vocês. Não teve algo da parte de vocês para essa justificação acontecer. Aí ele diz, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Então o que a Bíblia está dizendo é, a justificação ele nos deu naquele dia, mas agora nós vamos seguir com uma santificação progressiva. Alguns vão avançar mais rápido e outros não. Quando eu falo dessa santificação progressiva, irmãos, eu não estou dizendo que você ou que outras pessoas não estão avançando na santidade. O que eu estou dizendo é que a gente não pode parar. Tem sempre algo novo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Porque na justificação, nós somos libertos, eu expliquei isso na aula, nós somos libertos da penalidade do pecado. E na santificação, nós somos libertos do domínio do pecado. Eu até citei um exemplo de alguém que comete um crime e que ele é livre lá na justiça. O juiz lá liberta ele está livre daquele crime, ele não vai mais sofrer aquela condenação, a penalidade, ele está livre. E ele é solto aí. Mas se ele cometer outros incidentes
ele não vai voltar para lá? Vai continuar sendo penalizado. O que Jesus fez comigo e com você foi como um juiz, é um exemplo assim prático para clarear aí a sua mente. É um exemplo pobre, mas é o que eu consigo arranjar. Jesus nos tirou desse império da maldição, dessa penalidade, assim como um juiz tira alguém lá de uma penalidade que agora não precisa mais ele cumprir aquela pena. Eu e você não precisamos mais ir para o inferno. Jesus fez isso. Eu e você não precisamos mais estar morando com Satanás na eternidade, no lago de fogo. Nós temos Jesus agora. Só que na santificação nós vamos ser libertos. Liberto o quê? Do domínio. É aquela história, o pecado vem, mas eu domino, como o apóstolo Paulo diz. Eu tenho domínio agora. Por que eu tenho? Porque Jesus mora em mim. Aleluia. Então tire essa ideia de você achar que porque você aceitou Jesus, você agora não peca mais. Você agora é totalmente santo. Tire essa ideia da cabeça. Mas também não bote a ideia, o engano de dizer, menino, de vez em quando eu posso pecar, porque eu sou humana. Ou eu sou humano. Então, quando eu e você nascemos de novo, o Espírito Santo, ele transformou a natureza no Espírito. Mas como eu disse na aula, a natureza nova está presa dentro da natureza velha. Por quê? Porque o Espírito não saiu do nosso corpo no dia que a gente aceitou Jesus. Continua aqui. Se continua preso dentro desse corpo, é porque ainda tem pecado aqui querendo nos dominar. Mas a nova natureza que a gente recebeu faz com que a gente tenha domínio sobre essa velha natureza e ela não vai nos vencer. Romanos 8:20, diz o seguinte. Meu café aqui já esfriou. Pois ela foi submetida à futilidade. Deixa eu ler aqui, que eu acho que não está igual. Tá. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança, pode botar o 21, de que a própria criação será liberta da escravidão, que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A nova natureza que está presa dentro da velha, o que Paulo está dizendo ela pode sim sujeitar essa velha, para que você seja completamente livre do domínio do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Lá em Gálatas 5:17 ele diz, pois a carne deseja o quê? O que é contrário ao Espírito. O tempo todo, a nossa carne está desejando o que é contrário. Mas a Bíblia diz que, embora ele esteja em conflito o tempo todo, nós temos o poder, por causa desse Espírito que habita em nós, de não ceder a esse domínio. O fato de você ter nascido de novo, estar numa igreja, estar servindo ao Senhor, não significa que você não vai ter tentação. Tentação você vai ter todos os dias. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ele deixou isso escrito para nós. O que ele diz lá no finalzinho? Livrai-nos de cair em tentação. Significa dizer que ela vai vir, mas nós não vamos ser obrigados a cair nela, porque o Senhor está conosco. A Bíblia diz em Colossenses 1:13 que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino da luz. E por isso agora nós estamos em outra dimensão. E por estarmos em outra dimensão, nós podemos sim lutar contra o pecado e vencer no nome de Jesus. Aleluia! Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, do 22 ao 24, o apóstolo Paulo ele vai nos dar um conselho. Por quê? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha gente, vocês aceitaram Jesus, mas a velha natureza ela ficou aí. Ela não quer se submeter à nova, então vocês têm que lutar intencionalmente para que ela seja destruída, para que ela viva subjugada. Então ele começa dizendo assim, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se revestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. E é interessante, amados, que quando ele diz justiça e santidade proveniente da verdade, qual é a verdade? É essa palavra.
É por isso que eu tenho insistido, gente, nós que conhecemos a Jesus, nós precisamos ler essa palavra. Ela precisa ser o meu café da manhã, o meu almoço, a minha janta, o meu lanche. Eu preciso conhecer dessa palavra. Quanto mais eu conheço dela, mais pronto eu fico para vencer as artimanhas de Satanás. Aleluia! Romanos 8, dos 5, 6, vai dizer assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja, mas quem vive pelo Espírito tem a mente voltada pelas coisas do Espírito. E quando a Bíblia está falando de vontade, ela está dizendo inclinada. Quando você está inclinado para algumas coisas, é aquilo que vai governar você. Então, se eu como muita Bíblia, eu vou estar inclinada para cá. O meu espírito vai vencer qualquer luta que a minha carne queira ganhar. Qualquer guerra que ela queira me vencer, eu vou vencer pela palavra de Deus. Mas se eu não estou me alimentando dessa palavra, eu me alimento de tudo, menos dela. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que tudo é alimento. O que você vê, o que você escuta. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: pastora, eu não gosto de ficar falando. Quando a pessoa fica falando besteira, eu fico só escutando. Os seus ouvidos é uma forma de você alimentar seu espírito. Olha para quem está perto de você e diz: cuidado com as conversas que você anda escutando. Tenha muito cuidado. Porque aqui é uma maneira da gente ser alimentado, viu? Os olhos é alimento. Aqui entra alimento. Pelos olhos, por aqui. Tudo entra alimento. E tudo que você vê, que você ouve, é um alimento que vai vir ou para a sua carne ou para o seu espírito. Então você decide o que você vai ver. Você ora ao Senhor. E eu tenho certeza, Mato, que todos nós aqui sentem o que eu sinto. Às vezes eu estou vendo algo e o Espírito Santo diz: tu não devia estar vendo isso. Às vezes não é nada demais. Não é questão de pecado. E isso varia de pessoa para pessoa, gente. Tem coisas que Deus vai lhe pedir que não vai pedir para mim. Não é uma questão de pecado que eu estou falando aqui agora. É uma questão de zelo do Espírito Santo querer você para Ele de tal forma que com você é diferente. Quem conhece a pastora Fátima aqui? Muito bem. Um dia ela vai vir aqui nesse lugar. Aleluia. Falei com ela esses dias e ela está animadinha para vir nessa igreja. Já queria que eu trouxesse ela logo. Eu digo: ó, pastora, demora aí um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pediu para ela vestir branco. Toda vez que ela fosse subir no altar e ficasse descalça até o dia da morte dela. Você já pensou? Se ela faz disso uma doutrina, olha a heresia. Olha o engano. Deus pediu para ela. Não pediu para mim, não pediu para você. Já pensou se agora isso vira uma doutrina, sei lá, uma coisa assim? Mas então, tem coisas que Deus vai pedir só para você. Aquilo que Deus pedir só para você, amém. Não quero que os outros façam, não. O que Deus quer para todo mundo é aquilo que está aqui. E essa palavra hoje, ela serve para todo mundo. Agora, o quanto Deus quer que você seja santo e o que Ele quer tirar de você, aí é você e Ele. Porque tem coisas, como eu disse, que não é pecado, mas Deus diz assim para você: eu não quero mais que você use isso. Aí já pensou? Se você agora entra no engano de achar que todo mundo tem que ouvir a mesma coisa que você e sai obrigando todo mundo a ser igual a você, nós precisamos ter discernimento para também a gente não partir para um desequilíbrio. Tudo tem os seus extremos e nós precisamos ter equilíbrio. 1 Coríntios 1,30, eu acho que eu já até li esse versículo, ele diz assim: é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Então olha para essa pessoinha linda que está perto de você e diz: Deus te escolheu. Pois é, por que Ele viu em você? Responde assim, a mesma coisa que viu em você, a glória dele. Porque foi por isso, gente. Deus olhou para nós e a Bíblia diz que Ele nos amou igual aquele menino, aquele jovem rico lá, que a Bíblia diz que Jesus encontrou com ele e o amou. Quando Jesus olhou para você, Ele o amou. Ele amou. É por isso que você está aqui nesse lugar. Então, tome uma decisão. Considere-se morto para as coisas do mundo. Eu dei um exemplo desse na aula e eu quero dar aqui. Você já esteve num velório, onde as pessoas estão falando mal do morto, ali perto do caixão, e o morto não faz nada? Vocês já viram isso? Fala, tá morto, né? Deixa eu dizer uma coisa. Nós cristãos precisamos morrer para essa terra. A ponto da gente ver alguém falando da gente e a gente não sentir nada. Você está morto. Morto não sente, morto não revida, morto não briga, morto não se zanga.
Pastor, isso é impossível. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 6,11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia está mandando a gente se considerar. Ela não está dizendo que a gente tem que morrer, se matar. Literalmente. Ela está dizendo, considere-se. Façam de conta que vocês estão mortos mesmo. Que o pecado não vai mais nem acertar vocês. Não deixe o pecado reinar. Romanos 6,12 diz, portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Amados, e é claro, eu vou só citar isso aqui já, na conclusão dessa palavra, mas a gente tem que lembrar que o que vai nos ajudar muito são as disciplinas espirituais. Entre elas, a leitura da palavra, mas a oração, a vida de jejum, as nossas conversas, aquilo que a gente está vendo da parte de Deus, aquilo que a gente está escutando. A gente precisa procurar pessoas que vivam intensamente, pessoas que têm mais de Deus do que nós, porque senão nós vamos perecer nessa geração. Você é um escravo da justiça de Deus. A Bíblia diz aí em Romanos 6,18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu lembro que eu dei um exemplo também na nossa aula de alguém que usa tornozeleira. Vocês já perceberam que alguém que sai numa condicional, ele está livre, mas ele tem uma tornozeleira para dizer para ele que você não pode ir para tal lugar, você não pode sair do estado, você não pode aprontar de novo, e isso, uma eterna vigilância enquanto ele está com aquilo ali. Eu costumo dizer que bem semelhante foi o que Jesus fez. Ele nos tirou, é o que Paulo está dizendo, ele nos tirou do império das trevas e agora nós somos escravos da sua justiça. Mas não somos escravos porque somos obrigados. Somos escravos porque entendemos que temos um dono, que Ele é o nosso Senhor. E é para Ele e por Ele que nós vamos viver toda a nossa vida aqui na terra. Amém? Mas agora, diz Romanos 6,22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando dos tempos da salvação. Ele está falando dos 3 tempos. Ele está dizendo, olha, no dia que tu aceita Jesus, tu começa a salvação, a santificação inicial, aí tu caminha na progressiva. No dia que Jesus voltar, aí sim, o teu corpo vai para o 3º nível, que é a glorificação. É quando a Bíblia diz, não vou falar disso, só estou citando, é quando a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser transformado num corpo glorioso. Porque o corpo é tão ruim, que nem para entrar no céu ele não presta. Só para você ter uma ideia, nunca vai se converter essa carne aqui que tem em nós. Não adianta você pensar que ela vai se converter, que ela vai ficar boazinha. Vai não. Ela sempre vai tentar lhe pregar uma peça para você pecar. Mas o seu espírito, que está renovado pelo Espírito de Deus, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Então, quando Paulo fala de libertados e tornaram-se, ele diz, olha, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos. Ele está usando aqui verbos no passado para dizer assim, vocês já conseguiram aquilo que vocês precisavam para iniciar a caminhada da santificação até o dia que o Senhor Jesus buscar você. E sabe o que a Bíblia está afirmando? Que eu e você já temos garantido a nossa vida eterna, no sentido de direito, de acesso. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas a gente precisa ter cuidado, que ele está dizendo aqui, que no final será a vida eterna, ou seja, ainda tem uma etapa para se vencer. Pastor, então quer dizer que eu estou salvo e não estou salvo? Que negócio é esse? Não, você está salvo, você está guardado, que é o que significa essa palavra salvo. Mas você, assim como aquela pessoa que foi livre da justiça, precisa vigiar agora para não cair de novo e voltar para aquele lugar, você também precisa fazer a mesma coisa para você alcançar o alvo final, que é a glorificação em Cristo Jesus. E quando você separa esses tempos, você consegue entender melhor aquilo que o Senhor quer para você e para mim. Nós conseguimos uma compreensão melhor. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, a partir do verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, aí versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo está dizendo aqui?
Paulo está dizendo, ao mesmo tempo que ele está falando aqui, aqueles que foram santificados, ou seja, no passado, ele está dizendo, também são chamados para ser santo. Você é santo, mas também está sendo chamado para ser. O que Paulo está dizendo? Tem um processo, e você precisa avançar nesse processo. Há um aspecto da salvação que você alcançou, mas tem outro que você precisa alcançar. E qual é esse outro aspecto que eu não alcancei? É exatamente essa santificação progressiva, que é uma obra do Espírito Santo. E tudo isso vai nos fazer experimentar as grandezas do Senhor enquanto vivemos aqui, mas nos fará provar a eternidade com Ele, que esse é o nosso foco, é chegarmos na glória com o Senhor. Aleluia! 2 Coríntios 7:1 diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, esse processo continua. Paulo chama aqui de aperfeiçoamento da santidade. O que é aperfeiçoar? Melhorar algo que já está bom. Eu estou bem, estou salvo em Cristo, conheço a palavra, sei quem Deus é, mas por mais que eu seja top naquilo que Deus quis para mim, eu preciso continuar, porque senão o diabo me passa uma rasteira, porque a carne continua em mim. E eu vou falar disso já já, dos nossos inimigos aqui na terra. Essa continuação é aquilo que nós chamamos de santificação progressiva, que ela não começa e termina no mesmo dia. A Bíblia está afirmando que nós podemos vencer o pecado todos os dias. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda dá desculpa, pastor, eu não aguento. Não. Eu sei que algumas pessoas, você que lidera, deve chegar e dizer, olha, eu não dou conta de viver essa vida bem, não. Realmente, nós não damos conta. Foi por isso que Jesus veio. A gente só dá conta porque Ele mora em nós através da pessoa do seu Espírito. E a santificação, ela precisa ser entendida à luz de uma chave bíblica. Que chave é essa, pastora? Diga comigo, domínio próprio. Não é demônio próprio, é domínio próprio. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está dizendo o quê? Eu vou esmurrar meu corpo, ou seja, eu vou obrigar essa carne a ficar quieta, porque eu tenho uma nova natureza, o meu espírito foi recriado e eu posso vencer aquilo que o diabo tem colocado diante de mim. Então olhe para o irmão que está perto de você e diga, irmão, tem o Espírito Santo dentro de você. Olha que coisa boa, que coisa extraordinária. Gente, eu acho isso massa. Quando eu olho para mim, eu digo, Deus, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Esses dias que eu estou preparando as aulas para você no que é essa igreja, eu fico dentro da minha casa dizendo, Espírito Santo, pode vir falar comigo, vem aqui. Vem conversar comigo. E eu começo a conversar com o Espírito Santo. Eu digo, tu não é meu amigo, tu não mora dentro de mim, pois eu quero ouvir tua voz. Eu escuto a voz da Laura, eu escuto a voz da Letícia, eu escuto a voz da Vivi, que as meninas que estão fazendo a troca, né, dormindo lá em casa. Eu digo, eu escuto as vozes dela, por que eu não vou escutar a tua? Eu quero escutar. E foi por isso que eu disse que eu escutei da parte de Deus, em um desses dias, Deus dizendo que essa igreja vai ser uma igreja de milagres. Aleluia. Essa cidade vai escutar que um cego viu, que um aleijado andou, que um rapaz, uma mulher, sei lá quem, estava com câncer, foi curado. Glória a Deus. Eu quero ouvir isso, gente, porque Deus falou que nós vamos ouvir. Então olha para quem está perto de você e diz, e é tu que vai orar, crente. Jesus vai curar, mas é tu que vai orar. Como eu acredito nisso? Como eu acredito nisso? E eu fiquei feliz, eu chorei na minha casa sozinha, eu digo, Deus, que sonho! Aí logo eu pensei, eu digo, pô, eu vou ter que me ajeitar mais ainda, Jesus, eu já estou lutando para ver se não peco, pois agora é que eu tenho que lutar mais. Sabe por quê, amados? Porque Deus quer nos usar. Às vezes a gente pensa, como a Stephanie orou aqui, às vezes a gente pensa que é a gente que faz, ou que é o outro que faz, e não é, amados. O segredo não está em nós que está orando. O segredo está naquele que nos mandou orar. E sabe por que Deus ainda não curou através de você? Você sabe por quê? Porque você tem medo de orar e Deus não curar. Você tem medo de orar. Duvido que você veja alguém com câncer, leito de morte. Aí vem aquela vozinha, ora para ele ser curado. Senhor, nesse estado aí, eu não tenho coragem de orar mais não tem mais jeito não. Já pensou se Jesus tivesse chegado no túmulo de Lázaro e tivesse pensado assim, já faz 4 dias, eu não vou mexer com isso não, está fedendo. Mas nós somos os pequenos cristos dessa geração.
Ele se foi e ele disse que ia mandar o Espírito Santo. Agora eu vou tomar, que é para não ficar ruim, olha. Ele deixou o Espírito Santo, foi para isso. Então eu quero ver essa igreja orando e Deus fazendo milagre. Eu quero ouvir você chegar aqui contando: pastora, eu fui visitar uma pessoa no hospital, porque uma pessoa não está curada. Pastor, eu orei por uma pessoa que estava numa cadeira de roda, porque uma pessoa não está andando, vou trazer aqui para dar testemunho. Parece que vocês não estão crendo. Diga glória a Deus, gente. Amados, a força do domínio próprio é que faz parar a natureza da carne. Diga comigo: domínio próprio. Eu não vou colocar esse texto aqui, eu vou só citar. Lá no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7, você vai ver Deus falando para Caim. Gente, você sabe em que circunstância Caim e Abel morreu? Eles foram fazer um culto, gente. Aonde é que a gente oferta, né? No culto. Eles foram cultuar os dois irmãos de boa. E como é que terminou o culto? Terminou um matando o outro. Vê quando tem uns Caim e Abel se manifestando por aí no meio do povo de Deus. Mas a grande verdade é que eles estavam cultuando a Deus. E um de repente azedou o coração e matou. Mas só que antes dele fazer isso, Deus falou com ele. Deus disse assim: se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado te ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. O que Deus estava dizendo? Tu não precisa ceder, Caim. Então, amados, isso Jesus nem tinha vindo. Ainda era na antiga aliança. Nós não tínhamos o Senhor Jesus, nós não tínhamos o Espírito Santo, mas já havia uma convicção naqueles que conheciam o Senhor, que a força da velha natureza precisava ser parada. Imagine a responsabilidade que temos, eu e você, de parar essa velha natureza, sendo que a gente tem um companheiro, que a Bíblia diz que ia ficar conosco para sempre. Olha que coisa linda. Para sempre o Espírito Santo vai ficar dentro de você. Ninguém tira o Espírito Santo de você. Ele está aí, ele é teu dono. Você sabe qual é o grande problema? É porque tem gente que quer o Espírito Santo para ser só hóspede. E hóspede, ele entra e sai, ele vai embora. Tem gente que trata o Espírito Santo como hóspede. Na hora do maior desespero, o Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão bom, tão maravilhoso, que ele ajuda mesmo. Aí daqui a pouco você começa a colocar outras coisas, você não manda ele embora, mas aquilo que você começa a viver faz com que ele vá embora. O que foi que o Senhor disse no livro de Isaías? Os vossos pecados é que faz separação entre mim e vocês. Então não é porque ele quer ir, é porque alguns comportamentos nossos vão afastando. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele não pode ser um inquilino no nosso coração, um visitante no trono da nossa vida. Ele precisa ser um morador, aquele que nunca vai sair. Ele precisa ter um lugar que é só dele. E quando a gente tem esse exercício de consciência de que ele está dentro de nós, nós temos uma nova natureza, nós podemos fazer com que isso desperte, com que o poder do Espírito Santo seja ativado em nós, para que a gente possa vencer através das disciplinas espirituais que eu falei para você ainda há pouco, que é a oração, que é o jejum. Nós precisamos disso. Pastora, me diga só uma coisa, como é que a gente vai ser santo na prática? Porque eu já entendi tudo que a senhora está dizendo. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. E o próximo versículo, 1 Coríntios 10,13, vai dizer assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que vocês possam suportar. Na prática, pastora, como é? A palavra de Deus está lhe dizendo: não cedam aos desejos carnais. Não fique com essa história de dizer: meu Deus, mas a tentação vem, pastora, aí eu não dou conta de vencer essa tentação. A Bíblia está dizendo que Deus é fiel e que a tentação que vem a mim e a você, ela vem a todos os homens, veio inclusive sobre Jesus. E Ele venceu. E Ele disse que nós íamos vencer. E Ele diz: olha, nenhum de vocês vai ser tentado acima das forças. Porque tem gente que diz assim: pastora, eu caí porque dei conta. Não, você caiu porque faltou outra coisa, que eu não vou lhe dizer aqui. Mas você dá conta sim. Diga para quem está perto de você: você dá conta sim de vencer o pecado. Você dá conta sim, porque você é amado do Senhor. Você é filho precioso dele.
No livro de Pedro, 1 Pedro 4,2 diz assim: para que no tempo que lhe resta, não viva mais. Olha, gente, que coisa interessante. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas para fazer a vontade de Deus. Gente, o tempo que lhe resta. Você que já tem aí seus 40 anos, já passou disso, como eu. Quem já passou dos 40, olha para trás. E começa a se lembrar, meu Deus, ainda ontem eu tinha 15 anos. Eu acho que se perguntar por de 30, ele já se sente assim. Imagina os de 40. Passa rápido ou não passa, igreja? A Bíblia diz que a vida é como um conto ligeiro. É como uma fumacinha que se vai rapidamente. E o que Pedro está dizendo? O tempo que te resta, faz alguma coisa contra tudo isso que você está usando como desculpa para não se levantar, para ir para a casa de Deus. Pastor, eu não vou para o culto. Isso é coisa que eu escuto. Inclusive aqui em Garanhões. Pastor, eu não vou para o culto porque eu estou sentindo muita dor de cabeça. Esses dias eu estou zangada, eu estou estressada. E acho que eu não posso ir para a igreja desse jeito, não. Eu vou orar, né? Que eu ainda não posso brigar com você, não. Porque eu quero você aqui. Tenho que lhe ajeitar. A igreja é um lugar de cura. Por que é lugar de cura? Porque é onde o povo de Deus se reúne, estão juntos. Você viu que a gente orou aqui? Se você não veio, antes de sair daqui, vem até mim, vem até um dos crentes, dos líderes aqui, diga: eu quero oração. Porque em todos nós há um poder de cura, inclusive em você. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas assim como é santo aquele que te chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: seja santo porque eu sou santo. A nossa santificação é que diz que nós somos filhos de Deus. Os filhos, naturalmente, eles são parecidos com os pais. Por quê? Por causa da genética. Não tem gente que você olha, quando não parece fisicamente, mas as atitudes é do pai ou da mãe. Vocês já perceberam isso? Você olha para a pessoa e diz: menino, mas tu parece com o teu pai. Tu não tem nada dele fisicamente. Meu Deus, mas tuas atitudes é teu pai todinho. Ou tua mãe todinha. Por quê? Porque tem a genética. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Mateus 5,48 vai dizer assim: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Você tem o DNA de Deus. Você tem o DNA de Deus. Eu quero que você receba isso. Você é filho. No dia que você aceitou Jesus, você recebeu esse DNA. E se tem alguém aqui que nunca fez isso, você vai ter a oportunidade já já. Pastor, eu também quero ter esse DNA. Eu quero me parecer com meu pai. Mas, queridos, eu quero partir para encerrar essa palavra falando de 3 inimigos. Que se nós entendermos como esse inimigo guerreia contra nós, nós vamos ser mais do que vencedores nessa terra. Diga comigo assim: o diabo, o mundo e a carne. Será qual é o pior deles? Eu costumo dizer que o pior deles é a carne que está pregado na gente. O diabo só entra se a gente deixar. Mas a carne não tem como a gente largar ela. Então ela é a pior. Às vezes a gente pensa: meu Deus, é o diabo. É não, gente. Porque o diabo, ele só faz aquilo que você deixa. Ele não tem autoridade sobre você. Só a que você dá. Vamos para o livro de João. 1 João, aliás. Nós vamos ler 3 versículos. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Que ele vai dizer assim. Deixa eu ver se a minha versão é a mesma. Que aqui eu tenho que... Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo quando Deus fala mundo? Não é desse universo que você vê por aí, mas de uma cosmovisão mundana, sabe, daquilo que é padrão para o mundo e que é tão natural e que às vezes para nós, especialmente nessa geração, a gente diz que não tem nada a ver. Eu tenho escutado pessoas, nós somos um ministério que lutamos para viver na luz, caminhamos em cima desses 7 pilares que são pautados nessa palavra e de vez em quando nós somos questionados: pastor, eu não concordo com isso. Não é sobre concordar. Nós temos liberdade para viver a vida que nós quisermos. Nós só ficamos aonde nós queremos. Nós só fazemos aquilo que nós queremos. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Ele é tão bom
que Ele nos fez assim, com liberdade de escolha. E aí algumas coisas a gente vai achando natural lá fora. Natural, que daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa e quando a gente vai aconselhar alguém, ele diz assim, não vejo nada demais. Estou achando a senhora muito radical. Amado, se você não for radical com o diabo, ele lhe pega. Se você não for radical com o diabo, ele lhe pega. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho um amigo pastor que ele foi viciado durante muito tempo. Eu acho que não era com drogas, eu acho que era só bebida. Não sei dizer ao certo, mas o forte dele era a bebida. E ele é um pastor hoje, um homem de Deus, pastor da Nova Aliança, há muitos anos. Mas ele disse assim, pastora, se hoje eu pegar um copo de bebida, mesmo que seja vinho, que é tão comum, pastor Olivaldo, era só álcool, né? Pronto. Se eu pegar, pastor, é automático, fica no sangue. É rápido o retorno. É uma vigilância para o resto da vida. Aí ele foi explicar que ele lida com pessoas que usam drogas, né, dependentes químicos, e ele foi explicar por que é tão difícil para um dependente químico se reabilitar. Porque não pode vacilar, não pode chegar perto, e às vezes a pessoa diz assim, oxe, deixa de ser besta, menino, tu só vai passar ali comigo. Só aquela pessoa sabe o que foi que ela viveu, ela não pode passar ali. Tem gente que diz assim, pastor, o que há de mal em beber um vinho? Realmente, amado, a Bíblia não diz que é pecado. Eu não posso dizer para você que é pecado, porque aí eu estaria mentindo para você. Mas, queridos, pense numa pessoa que foi viciado, como esse pastor que eu estou lhe falando. Ele não pode nem sentir o cheiro. Porque se ele sentir o cheiro, para você pode não fazer diferença nenhuma, para ele faz. Ele era dependente daquilo. E a gente precisa entender que cada um de nós tem uma luta para vencer em um nível diferente. E às vezes a gente quer que o outro seja igual a gente. Me deixa de ser besta, menino. É porque para você é besteira. Você não foi uma viciada, um viciado. Você não teve essa guerra, você não teve essa luta. Então para você é tranquilo. Mas para aquela pessoa não é. Ajude o seu irmão, que é frágil numa área que você não é. Tenha misericórdia. Ajude ele. Se possível, vigie a vida dele. Porque quem ama é entrão mesmo. Quem ama se entra na vida dos outros para proteger, para cuidar. Você já viu mãe como é que é? Eu não sou a mãe do Zezé, mas às vezes eu fico constrangida. Porque a mãe dele é muito livre. O menino vai subir ali, ela deixa e eu já fico, meu Deus, segurando o menino. Não deixa o menino cair, pastor, ele não vai cair. Se ele cair, ele se levanta. Aí ele bate, ele diz, pô. É só isso que ele diz, pô, bateu. E fica feliz da vida, nem chora. Mas eu fico imaginando, já disse para a Stephanie, se eu tivesse um menino desse tamanho, eu acho que eu ia prejudicar o menino. Porque eu ia querer viver com o menino na mão. Gente, não faça isso não, viu? Quando tu tiver teu bebê, tu deixa o menino ser livre. Deixa o menino rodar. Porque, amados, é cuidado que a gente tem. E eu quero dizer para você, Igreja de Jesus, que eu já amo e que eu disse para você que eu já acredito que você me ama. Você me ama ou não? Eu já me sinto amada. Eu sou entrona. Eu sou entrona na vida das pessoas. Quando eu vejo alguém em perigo, meu bem às vezes briga comigo. Ele disse, amor, deixa a vida dos outros. Se a pessoa quiser errar, deixa, amor. Eu digo, não deixo. Mas eu pego um repolho e jogo nas canelas, eu faço qualquer coisa. E você não entende na hora. Porque tem coisa que só o líder vê. Você que está dentro do problema não está vendo. Aí o líder está vendo e ele está dizendo, ei, cuidado, ei, cuidado. Aí você não quer ver, o líder pega um rebolo, você tropeça, cai lá do outro lado, mas não cai no buraco. Aí o líder fica lá vibrando e você se zanga com o líder e sai até da igreja. Não é assim que acontece? Porque você não entendeu esse amor invasivo que a pessoa queria era te livrar de um buraco que ela já caiu dentro dele uma vez. E eu sou assim, por isso não estranhe. Se eu ficar entrando muito na sua vida, você é que tem que dizer, pastor, eu não gosto disso não, que aí eu lhe respeito, viu? Lhe respeito com todo carinho, vou só orar, mas é natural. Quem já ficou mais perto de mim sabe que é natural isso em mim. Eu sou esse tipo de gente mesmo. Mas deixa eu lhe dizer, nós precisamos valorizar aquilo que tem valor. O mundo valoriza aquilo que não tem valor para Deus. E se a gente não prestar atenção, daqui a pouco, né? Deixa eu dar um exemplo para você.
Nós mulheres, nós somos mais assim do que os homens. Quantas mulheres aqui não gostam de ter uma roupa boa? Uma sandália, uma bolsa, às vezes até de marca, boa. Porque essa questão de marca não é só porque é de marca, tem marca que é boa mesmo. Não é uma porcaria qualquer. Dá vontade da gente ter. Só que muitas vezes dá vontade de ter só porque a gente viu a fulana com uma. Quantas vezes a gente só viu e a gente diz, a Karine estava usando, eu vou comprar uma para mim. Não é que você estava invejando, não era isso. É porque foi uma coisa bonita, boa, e você já se imaginou dentro daquilo. E você paga qualquer preço. Eu nem preciso ir atrás das roupas, só isso aqui, ó. Tem gente que não tem nada em casa, mas tem um iPhone. Não tem uma cama boa para dormir, nada. Mas tem um iPhone. Por quê? Porque valoriza. Eu não estou dizendo que é pecado ter iPhone não, viu, gente? É bom. Eu quero que todos vocês tenham um. É bom, é seguro, é bom. Eu só não tenho um melhor do que esse porque eu não pude ainda. Mas é extraordinário. Mas sabe o que eu estou dizendo? É que às vezes nós estamos amando mais as coisas só porque os outros têm do que aquilo que é de Deus. Daqui a pouco, nós vamos estar começando a fazer programações nessa igreja que vai lhe custar. Por exemplo, o CCC 1 e 2, que todo mundo vai fazer, diga para quem está perto de você, eu vou fazer. E você também. E vai ter um custo. Ontem eu estava tentando dormir ali no apartamento que a gente mora e tinha uma festa na frente. E essa festa zoava. Aí eu falei, eu digo, Jesus, acaba com essa festa. Jesus, faz alguma coisa, eu quero dormir. 1h da manhã e um negócio truando lá. Aí Laura disse, suas ovelhas estão ali. Eu digo, o quê? Me dá o nome. Aí Laura começou, fulano, tô te denunciando. Olha, Laura, desculpa, Laura, não era pra me dizer teu nome, Laura. Eita, gente, eu vou escoltar você pra casa. Gente, eu disse quem era. Gente, aí quando ela disse, eu disse, Laura, eu não vou dizer nada com esses crentes. Mas na hora que eu colocar a inscrição e mensalidade do CCC, que eu ver esses crentes dizendo que não tem dinheiro, eu parto para cima com todo o gás. Você não tem dinheiro para pagar o CCC porque está investindo em algo que vai lhe ajudar a vencer o diabo. Agora, para alimentar sua carne lá numa luta que você vai ver só o povo se batendo, se matando, você paga para ver alguém apanhando, gente. Que negócio. Pastor, é pecado? É não, gente. Eu só estou falando aqui para dizer para você que do jeito que você se dispõe a ver alguém lutando, espancando o outro e paga para ver isso. Em nome de Jesus, invista em você. Nada na igreja é caro. Nada que você investir num livro bom é caro. Numa Bíblia boa é caro. Esses dias uma discípula minha investiu, acho que uns R$200 numa Bíblia. Digo, venceu o cão, deu um murro na cara do diabo. Porque ela podia estar comprando uma coisa boa, que ela gosta de coisa boa. E eu quero que você seja assim. Invista naquilo que tem valor. E sabe qual é a coisa que mais tem valor para Deus? Gente. E nós temos dificuldade de presentear pessoas. Eu sou alguém, as meninas já me conhecem um pouquinho, sabem disso. Eu sou intencional. Eu abençoo alguém com um café, eu abençoo alguém com um presente, eu abençoo alguém com um tempo de qualidade, eu abençoo alguém com uma palavra profética, eu tento abençoar as pessoas de todo jeito. E não é porque eu sou rica. Embora eu diga, eu sou rica sim, se melhorar eu fico milionária. Sabe por quê? Porque a riqueza está aqui. É de Deus, ela pertence a Ele. E a nova natureza que você tem é uma natureza rica, cheia de Deus, é abundante, ela não é escassa. E eu procuro fazer isso com todas as pessoas, porque eu entendo que quando eu invisto em pessoas, eu estou investindo mesmo em mim. Toda vez que eu abençoo alguém, quem está sendo abençoado sou eu. Ainda agora há pouco, no culto, não vou revelar, tinha 2 pessoas conversando, porque um ganha presente uma vez a cada 3 anos. E ele estava reivindicando, essa outra pessoa estava reivindicando para outra pessoa aqui no culto, viu, gente? Vocês não vão dar uma de detetive ficar querendo saber quem era, não. Vocês fiquem aí no seu lugarzinho. Eita, todo mundo sabe. Não, gente, tu precisa melhorar tudo de que eu estou falando. Todo mundo está sabendo da tua vida, não posso nem contar. Jesus, eu não posso dar exemplo para aqui não, a igreja ainda é pequena, o povo sabe quem é todo mundo. Ainda bem que todo mundo se ama, né? Mas aí eu lembro da pessoa dizer assim, se eu lhe dou um presente, o que é que eu posso esperar de você? Que você também me dê, né? E
naquela situação ali. Não é não, eu digo, olha, se tu tivesse continuado dando, mesmo ele não te dando nada, era tu que tinha sido abençoado. E ele ia ganhar só aquele presente, mais nada. Mas parece que ele ainda achou que era vantagem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente, quem ganha o presente só ganha aquilo. Quem ganha mesmo algo sobrenatural é quem dá. O segredo de Deus está em quem dá. É por isso que eu digo que o milagre está na segunda milha. Porque quando a gente dá algo para alguém, parece assim que a gente está tendo algo que está custando, né? E a pessoa que está recebendo, gente, quem é que não ama receber presente? Diga, além de mim, eu amo receber presente. Todo mundo gosta. Mas comece a fazer o que você quer que os outros façam por você. É bíblico. Quer que os homens façam algo por você? Faça primeiro a eles. Foi assim que Jesus disse. Então comece a presentear pessoas. Não precisa esperar a data de aniversário não, viu? E outra coisa que eu sempre digo. Alguém aniversariou hoje. Acho que ela não está aqui, Claudinha, né? Está aqui, tá? Não. O seu aniversário é o mês inteiro. Não caia nessa bobagem de esperar o ano todinho, celebrar um dia. Não celebra o mês todinho. Aniversário de um monte de gente aí, de Saulo, de Sidney, não acabou ainda não. Ainda vai dar tempo a gente comemorar esse aniversário. Vai tomar um café, comer uma macaxeira, comer um bolo, fazer alguma coisa. Porque celebrar é isso. Não é ter uma festa. Eu aniversario dia 16 de junho. Mas no dia 1º de junho, quando dá 31 de maio, pro dia 1º, meia-noite, eu já estou lá postando. Tomando café e celebrando. Eu acordo, meu bem, amor, é meu aniversário. Bora, ora aí por mim. Começou, amor. Pastor, você tem que acordar meia-noite para celebrar meu aniversário. Por quê? Porque o melhor dia da minha vida foi o dia que Deus me criou. E sabe o que eu digo? Eu quero que você entenda. No dia que tu chegou na terra, a terra nunca mais foi a mesma. Diga para quem está perto de você. No dia que você pisou nessa terra, a terra nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque você é especial demais. Você é especial e você precisa crer, gente, que você é especial. Aleluia! Meu Deus! Eu quero incentivar você, mas eu vou partir para o final que eu vou falar disso já já. Então o mundo é você sair desse padrão mundano, ao invés de investir em coisas que é do mundo, invista em coisas que é do reino. E veja o que Deus vai fazer lá na tua casa. A carne é um instinto pecaminoso e eu preciso lutar contra ela todos os dias. Olha o que diz Tiago 1, versículo 13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. O que o Senhor está dizendo? Você começa a cobiçar algo, você é seduzido por essa cobiça e você é arrastado para o pecado. Aí depois fica dizendo, não, pastora, foi uma tentação do cão. Eu lembro de uma, não sei se eu já contei isso aqui, de uma discípula, que ela estourou o cartão dela. E ela disse, pastora, o diabo acabou com as minhas finanças. Fez uma bagaceira. Eu digo, o que foi, minha filha? Chamei ela para uma conversa, eu digo, eu quero lhe ajudar. Porque eu dou treinamento também de vida financeira, né? Eu digo, deixa eu lhe ajudar aqui. Aí ela sentou comigo, eu digo, deixa eu ver essas faturas. Estava lá. Eu digo, minha filha, quem foi que comprou isso bem aqui? Foi o diabo? Não, pastora, foi eu. Eu digo isso bem aqui, lá naquela loja do shopping. Foi o diabo? Não, fui eu. E fui fazendo a lista. Quando terminou, eu digo, minha filha, o diabo é você. Vocês estão rindo porque não é com vocês. Mas a verdade é que a gente faz isso, gente. A gente fica dizendo que é o diabo, quando o diabo está sendo a gente está dando ideia pro cão. Eu digo, menino, o diabo teve um monte de ideia com essas tuas coisas bem aí. Como é que eu vou fazendo as coisas e depois eu vou botar a culpa no diabo? Aí a gente vive nessa onda de botar culpa. Pastor, eu só caí porque aquele meu amigo me chamou e eu fui lá. Isso foi nada, você foi porque você quis. Pastora, eu atendo casais e geralmente a mulher diz assim, pastora, eu me arrependo de ter casado com fulano. Aqui eu não escutei isso ainda não, tá? É história velha. Eu casei com aquele homem e não era o homem de Deus para mim, pastora. Eu digo, minha filha, quando você conheceu ele já era desse jeito? Era. Eu digo, você casou por quê?
Ah, pastor, eu acho que eu fiquei abestalhada, ele me enganou. De que te enganou? Tu casou porque quis, menina? Tinha alguém com um revólver na tua cabeça lá no dia que tu foi dizer sim? Tinha não, eu digo, então você casou porque quis e vai continuar bem aí, pronto. Ou vai orar pelo seu marido, ele lhe bate, bate não. Corre atrás de você? Não, corre não, pastora. Ele é tão gentil, ele até reconhece. Pastor, ele até reconhece que a gente é ruim. Eu digo, pois a ruim mesmo é você. Porque se o cara reconhece que a gente é ruim, quer viver com você, você tem Jesus e ele não, onde é que está o problema, gente? Quem tem Jesus é que ajuda o outro, é ou não é? Então pare de dar desculpa dentro da sua casa. É você que tem Jesus. Se é você que tem Jesus, Deus vai fazer esse Jesus brilhar em você, de tal maneira que essa pessoa vai se converter só pelos seus bons modos. O apóstolo do Senhor chega a dizer que o marido é ganho só pelo modo de ser da esposa, sem ela dizer nada. E sabe como é que eu penso nisso quando eu olho para essa palavra? Eu penso aquela esposa briguenta, aquela mulher que derrubava a casa, que corria atrás com faca para matar, aquela mulher valente, uma Maria bonita. Eu penso assim, aí de repente ela aceitou Jesus, aí guardou as facas, se desarmou toda, o marido dá pronto e ela diz, meu bem, que horas você quer comer? Meu amor, você quer o que para amanhã? Aí ele começa a olhar e diz, meu Deus, será que essa mulher quer me envenenar? Será que ela quer me matar? Está acontecendo alguma coisa? Meu Deus, ele começa a pensar, aconteceu alguma coisa com essa mulher, e ele já fica ali temeroso, mas daqui a pouco, com a continuidade da generosidade, da bondade dela, ele diz, menino, eu vou procurar o Deus dessa mulher, porque se Deus mudou essa onça, ele vai mudar qualquer pessoa. Eu penso nisso, mas eu penso que é isso que acontece, uma mudança de atitudes até o ponto que o marido se converte. Claro que eu estou dando exemplo de mulher, porque é o que eu muito conheço, que eu luto com mulher, viu? Mas eu sei que não é diferente com os homens, não. Agora, para encerrar, de fato, eu quero que você olhe comigo para Hebreus. Agora sim, eu quero ler do capítulo 12, 14 até o 15. Deixa eu ver se eu leio aqui. Isso aqui é chave, olha. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura faça brotar, cause perturbação e contaminação a muitos, se contamine a muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho primogênito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Como vocês sabem, ele foi rejeitado, pode deixar aí. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente, quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Tem coisa que quando a gente vai buscar, é aquela história que a minha mãe contava, o leite derramado. Não tem mais jeito. E eu lembrei disso esses dias, porque ontem eu levantei, gente, eu gosto tanto de ovo caipira. Só eu lembro que nós fomos comprar ali 2 cartelas bonitas de ovo, e eu já tinha uma boa parte em casa, mas eu nem tive coragem de dizer para eles que já tinha em casa, né? Porque senão eles diziam, meu Deus, essa mulher, mas eu já comi uma todinha, viu? Quando eu fui tirar a cartela do ovo, a outra virou, quebrou tudo. Tudo. Quando eu vi aquilo, eu quase chorei. Eu pensei na hora, eu digo, meu café acabou, meus ovos quebraram. Senhor, isso aqui é prejuízo. Porque o ovo está caro demais. E eu lembrei daquilo que a minha mãe dizia, quando o leite derrama, não tem mais jeito. Na mesma hora eu trouxe para a vida da igreja. Eu falei, Senhor, como uma atitude nossa pode matar alguém? E pode fazer alguém viver? Porque foi um deslize tão rápido das minhas mãos ali, tentando segurar, e eu fiz ele quebrar tudo. Eu disse, Deus me ajuda a ser uma pastora melhor. Todo dia eu digo, Deus não deixou matar ninguém. Eu estou aqui para gerar vida, eu estou aqui para fazer viver. Eu quero que você seja essa pessoa. Gere vida no nome de Jesus. Lembre-se que Deus ama mais essa pessoa do que qualquer coisa na terra. Toda vez que você pensar em querer fazer um dano a alguém, responder mal, fazer qualquer coisa, você vai lembrar que Deus é tão apaixonado por aquela pessoa quanto você. Talvez até seja mais por ele do que você, porque você já está guardadinho. E o outro ainda está lá, precisando que vá buscar atrás. Aleluia! Mas eu quero lhe chamar para algo chave aqui. A paz com todos e a santificação. O que é que Deus está dizendo? A tua santificação está atrelada à paz com todos. Vamos entender essa parte para a gente poder orar? Faz parte do mesmo pacote. O que é que Deus está dizendo? Santidade tem a ver com relacionamento.
Se a minha ou a sua santidade não está alcançando os meus relacionamentos, tem algo errado com a minha santidade. Se eu sou chato, se eu sou abusado, se lá no meu trabalho ninguém gosta de mim, às vezes você diz assim, pastora, ninguém gosta de mim lá porque eu sou luz. Aí o povo lá é tudo endemoniado, não gosta de mim. Talvez o demônio está do outro lado. Porque, amados, não é natural você ter Jesus e você não ser amado por alguém. De 100 pessoas, pelo menos um ama você. E santidade não é sobre você agradar as pessoas, não. Você vai ser odiado sim. Você vai ser sim olhado pelas outras pessoas como um chato. Mas por todo mundo, não. E você já ouviu crente dizendo isso? Lá no meu trabalho ninguém gosta de mim, só porque eu falo de Jesus. É porque você é chato. Porque até para falar de Jesus a gente não pode ser chato. Porque Jesus não é chato. Aleluia. Então, se você é santo no sentido moral, mas os seus relacionamentos não estão sendo alcançados, você precisa melhorar nessa santidade. O pastor Nonato diz que quando a santidade ela não é suficiente, quando a capacidade de se relacionar é fraca. Isso ele ouviu de Deus. Um dia Deus disse para ele que a santidade que não alcança relacionamento é uma santidade fraca. Pastora, me explica isso melhor. Alguém que é santo, que você vê que é cheio de Deus, que você até diz assim, meu Deus, fulano é cheio de Deus, mas é insuportável nas atitudes. Você conhece alguém assim? Conhece, gente. Precisa nem eu perguntar, você conhece. Alguém que você tem certeza que tem Deus, tomara que essa pessoa não seja eu. Mas não tem capacidade para se relacionar. É uma pessoa de um grupinho só. Se você é alguém que tem um grupo só, está errada a sua santidade. Você só se dá bem naquele grupinho. Você só é amado naquele grupinho. Você só consegue viver bem naquele grupinho. Está errado, está errado. Nós precisamos melhorar essa santidade, porque ela precisa alcançar outras pessoas. Santo não é alguém que agrada a todo mundo, repito. Santo é alguém que permite que os seus relacionamentos sejam alcançados pela sua santidade. Se você é um crente e lá no seu trabalho, a maioria das pessoas não gosta de você, comece a orar. Comece a orar, Deus me dá graça, porque às vezes você é santo, mas não tem graça nenhuma com as pessoas, porque você está tão orgulhoso de ser santo, que você acha que já está bom. E na verdade, gente, as pessoas precisam ver graça em nós, que é para vir para Jesus. Porque todo mundo, elas vêm para Jesus por causa de você. Foi por isso que o Senhor lhe salvou, para que você ganhe outras pessoas para Ele. Então, quem é santo, abençoa quem está ao seu redor. Você é luz, ative isso. Quem é santo, não trata as pessoas pelo que ela tem. Quantas vezes, amados, as pessoas tratam alguém mal, só porque não sabe quem ela é. Pastor Jesus falava disso, que às vezes chegava em um lugar, ninguém sabia que ela era a esposa do pastor Nonato, tratava ela de qualquer jeito, com desonra, com desrespeito. Na hora que sabia que era a pastora, a esposa do pastor Nonato, passava a tratar ela como uma pessoa especial. E a gente precisa ter uma mentalidade de que todo mundo merece o mesmo tratamento. Do jeito que você me trata, você vai tratar qualquer pessoa aqui. É claro que a honra que você dá a uma liderança, é claro que a honra que você dá a um patrão, a alguém muito especial para você, isso é inquestionável, é diferenciado, mas o tratamento precisa ser igual, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Aleluia! Vamos ser conhecidos em Garanhões, foi a última frase que eu coloquei aqui. Nós vamos ser conhecidos em Garanhões pela humildade e pelos respeitos às pessoas. Diga para quem está perto de você. Nós vamos ser conhecidos em Garanhões pela humildade e pelo respeito às pessoas. Porque a nossa santidade, ela provém do temor a Deus. E temer a Deus é saber que Ele é vivo e que aquilo que eu planto eu colho. Temer a Deus é saber que tudo que eu fizer com alguém, alguém vai fazer comigo. Se eu falo mal de alguém, alguém vai falar mal de mim. Se aquilo que eu disse prejudicar alguém lá no trabalho dele, um dia se levantará alguém que vai me atrapalhar no meu. Mas vai ser pior, porque toda semente ela vem multiplicada. Por isso que a Bíblia diz que quem planta vento colhe tempestade. E por último, não há santidade sem verdade. Como diz o meu pastor, o pecado sai pela boca e santidade é andar na luz. O que é andar na luz? É falar. Pensou, já conta logo. Chama o líder, chama alguém de confiança, para não chegar a pecar. Amados, é por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado.
Porque eles eram homens santos, íntegros, mas eles não tinham relacionamento com as pessoas. Eles se achavam tão santos que eles já eram separados do mundo. E nós precisamos ser santo, sem ter nada escondido. E o nosso relacionamento, a nossa santidade precisa alcançar os nossos relacionamentos. Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora.